Hoje vamos falar sobre curiosidades em relação à vida de Jesus Cristo. Efetivamente existiu? Então nós vamos explicar para vocês como é que se prova que Jesus existiu. Há provas arqueológicas sobre Jesus Cristo? Corpo, alguma coisa que ele vestiu, que ele usou, que era dele? Não há. Há documentos que comprovam a existência de Cristo. Existe um historiador chamado Flávio Josefo, que escreveu uma obra chamada Obras da Antiguidade. Ele viveu um pouquinho depois de Cristo e ele tem uma citação de Cristo e nós vamos ler para vocês essa obra. Naquele tempo surgiu Jesus, um homem sábio, se é que se deve chamá-lo de homem, porque ele realizava obras maravilhosas, um mestre do qual se recebe com prazer a verdade. E ele conquistou muitos judeus e muitos gregos. Ele era o Cristo. Obras da Antiguidade, capítulo 3, de Flávio Josefus. Esse é o texto que mais se aceita e foi escrito um pouco para frente, depois que Cristo foi crucificado. Então Cristo existiu. Existem outras obras de Tácito, que foi um senador, de Plínio, que foi um governador, outras obras que também citaram Cristo, e então existem muitas citações que provam a existência naquela época. Cristo nasceu em Belém, viveu ali em Jerusalém, na Galileia, ele foi crucificado em Jerusalém, e Cristo, quando tinha 30 anos de idade, minha gente, ele foi batizado por João Batista. João Batista o batizou e a partir daí ele começou a profetizar. Começou a realizar milagres e ele já tinha 30 anos. E Cristo, todos sabem, foi crucificado aos 33 anos. Curiosidades. 33 anos, Cristo foi crucificado. A idade média naquela época de vida era de 35 a 40 anos. Então, quando vemos as imagens de Cristo, principalmente aqui, Cristo era um pouco mais velho do que ele aparece. A segunda coisa que nós temos que mostrar, e o meu editor vai mostrar aí, é que Cristo não tinha bem essa aparência, segundo os historiadores, de uma pessoa branca, bem clara, de olhos azuis, cabelos compridos. O típico daquela região eram homens mais baixos, morenos e usavam cabelos mais curtos. Nós vamos mostrar duas imagens que os historiadores mostram e Cristo provavelmente teria essa aparência na época em que ele viveu. Outra característica interessante sobre Cristo é que Cristo sempre foi colocado como carpinteiro. Cristo foi chamado até por um dos apóstolos de Tectus na Bíblia. E Tectus, na verdade, é um tipo de construtor, pedreiro. Então Cristo deve ter exercido a função de construtor e de pedreiro. E carpinteiro também, fazendo telhados, instalando coisas de madeira. Então, mas há essa informação de que Cristo também teria sido uma espécie de pedreiro, construtor. Outra informação que eu achei interessante que eu encontrei, que Cristo, como ele era camponês, ele era de uma família pobre, Cristo sabia ler, mas não sabia escrever. Na história mostra que Cristo aprendeu a ler um pouco nas sinagogas, né? E ele até tem uma passagem que ele entrou numa sinagoga, leu um texto. Ele era quase analfabeto, mas era obviamente uma pessoa, foi o maior líder do mundo. Não há liderança que vai superar a liderança de Cristo, mas ele tinha poucos estudos, até porque eles eram pobres. E uma das provas disso é que nem os romanos, entre os romanos, a história mostra que de 5 a 10% dos romanos tinham escolaridade a ponto de ler e escrever bem. E quem lia e escrevia bem tinha a profissão de escriba, né? Trabalhava como funcionário público, não trabalhava como camponês, como carpinteiro, como pedreiro. Então é isso que a história mostra. Esse é um outro dado que eu achei curioso e achei interessante passar para vocês. Uma outra coisa que a gente precisa falar, o momento, o dia anterior que Cristo subiu no Monte das Oliveiras e foi orar, foi conversar com Deus, porque ele sabia o que ia acontecer. Então ele foi conversar com Deus, foi um lugar onde a história mostra que ele estava bastante agoniado, chorou, disse para Deus fazer a vontade dele. E uma coisa interessante do Monte das Oliveiras é que esse lugar chama-se Getsemane, que é o nome de um cemitério aqui em São Paulo, né?
que foi fundado em 1965, e ele tem o nome de Getsemane. Getsemane, na verdade, o que quer dizer? Getsemane significa prensa, que era onde eles prensavam as azeitonas para fazer o óleo para a unção dos corpos, né? Então, esse lugar onde Cristo pediu para os apóstolos esperarem, e foi rezar, e foi falar com Deus, é conhecido como Getsemane. E Getsemane também seria o Jardim das Flores, Jardim das Oliveiras, numa tradução hebraica. Esse é um dado também interessante, porque a gente vê aí o cemitério com o nome de Getsemane, e aí a gente aprende que foi o local onde Cristo, na noite anterior à sua morte, acabou indo conversar com Deus. E tem um dado mais interessante também, é que todos sabem na história que no momento em que os guardas prenderam Cristo ali no Monte das Oliveiras, Judas tinha recebido uma quantidade de moedas, 30 moedas, e ele foi com os guardas e disse que beijaria Cristo, né, para mostrar quem era Cristo. E Cristo se identificou, e Judas teria se arrependido e teria depois fugido para um local muito distante e teria se enforcado. E existe uma velha expressão que fala onde Judas perdeu as botas. E aí, da onde vem essa expressão? É que Judas teria colocado as 30 moedas nas botas, teria ido para um lugar muito longe, muito distante, desconhecido, e ninguém achou essas moedas, ninguém achou as botas de Judas. E é por isso que tem a expressão onde Judas perdeu as botas. Outra coisa interessante que a gente gostaria de falar é sobre o momento da ressuscitação de Cristo, né? Então todos sabem que sexta-feira foi o dia em que Cristo foi crucificado, e no domingo comemora-se a ressuscitação de Cristo, quando Maria Madalena foi onde o corpo de Cristo teria ficado, e ali ela teve a revelação de Cristo, dizendo para ela que ele ia subir aos céus e que depois ele ia se apresentar aos apóstolos. E foi Maria Madalena que hoje estão estudando muito sobre essa mulher, que num primeiro momento foi considerada uma prostituta, que vivia ao lado de Cristo junto com os apóstolos. Hoje eles já estão sugerindo que ela seja uma 13ª apóstola. Então foi Maria Madalena. Mas além de Maria Madalena, as 3 Marias que foram realmente ver Cristo foram a mãe dela, a Maria, mãe de Jesus, e a Maria Salomé, que era irmã da mãe de Jesus. E essas 3 Marias deram o nome àquelas 3 estrelas gigantescas, que são 10 vezes maiores do que o Sol. Uma coisa que eu quero falar também, a coroa de espinho que teria sido colocada em Cristo quando ele foi crucificado. Um dado interessante e curioso que a gente tem que contar para vocês: o rei da França, Luís IX, esse rei, ele era muito religioso, disse que foi um rei muito bom. A França passava por momentos muito legais, pacíficos, e o que ele fez? Ele foi em Constantinopla e falou com Balduíno, a pessoa responsável. Eles tinham a propriedade dessa coroa de espinhos, que acabou sendo utilizada na crucificação de Cristo, e a França comprou essa coroa. É um dado curioso. O que aconteceu? Foi para a França, ficou em alguns templos, acabou indo para a igreja de Notre Dame. A igreja de Notre Dame há pouco tempo atrás pegou fogo, quase foi destruída, mas a coroa continua preservada. Nós vamos mostrar aqui algumas imagens da coroa. Ela continua preservada e hoje ela está no Museu do Louvre. Não se esqueçam disso. Esse é um dado importante. Outra coisa que é bacana falar é que nós temos mais 2 lugares que nós temos o túmulo de Cristo. É incrível isso, né? Muito curioso. Na Caxemira, na Índia, há um túmulo de Cristo lá que conta uma história que Cristo não teria morrido depois da sua crucificação, ele teria descido, teria conseguido sobreviver e teria atravessado aí os continentes e teria ido para a Caxemira e teria vivido 120 anos, morrido aí de velhice. E ali há um túmulo de Cristo na Caxemira, pouco visitado, tem os muçulmanos lá na região, muito pouco visitado, dizem até que está um pouco largado lá, mas muitas autoridades já foram visitar esse túmulo. É uma curiosidade para você. No Japão também tem um outro túmulo, em Chiugo, uma cidade chamada Chiugo, no Japão, em que há um túmulo também de Cristo,
em que a história conta que Cristo teria conseguido fugir e não teria sido morto, e viveu também no Japão pouco mais de 100 anos e está nesse túmulo enterrado há muitos e muitos anos, e lá há mais visitações, por incrível que pareça. As pessoas acabam acreditando, né, na existência desse Cristo japonês. E Cachemira, ele é conhecido como Rosabal, um líder de uma seita, escreveu um livro que ficou famoso, foi aí que deu ênfase ao túmulo de Cachemira. Agora vamos falar sobre a Páscoa. O nome Páscoa em hebraico é Pesach, e Pesach significa passagem, porque Páscoa, na verdade, já era comemorada antes do cristianismo. Na verdade, foi a passagem em que Moisés abre o Mar Vermelho para que o povo judeu passe e fuja, saia, consiga o êxodo de saída do Egito. E aí o Mar Vermelho se abre e o povo judeu consegue sair do Egito e ir para a sua terra prometida. Agora, nós, cristãos, comemoramos a Páscoa. Cristo morre na sexta-feira e no domingo é a ressuscitação de Cristo. Essa é a comemoração da Páscoa, que é uma curiosidade que você tem que saber. Não esquece, dê o seu like, se inscreva no canal, toque o sininho e compartilhe com alguém. Muito obrigado, um abraço!